Na manhã de 6 de agosto de 1945, Hiroshima acorda como qualquer outra cidade. O sol ainda não está alto. A luz entra pelas janelas de madeira. O ar é quente, mas suportável. Há silêncio e rotina. Dentro das casas, o dia começa cedo. Uma mãe dobra roupas enquanto observa o filho terminar o café. O vapor sobe da tigela. O menino reclama do gosto, como qualquer criança. Ela insiste. Ele obedece. É só mais uma manhã. Em outra rua, uma menina ajusta o uniforme escolar. Aperta o laço, confere os cadernos, olha para fora e vê outras crianças passando. Algumas conversam, outras caminham sozinhas. O dia parece normal. Homens saem para o trabalho. Alguns de bicicleta, outros a pé. Alguns carregam ferramentas, outros apenas uma pasta. O rosto é sério. A guerra existe, mas ainda não chegou ali, como chegou em outras cidades. Hiroshima ainda está de pé. Fontes históricas indicam que, até aquele momento, a cidade não havia sofrido bombardeios massivos como Tóquio ou Osaka. Isso cria uma sensação estranha, uma mistura de medo e falsa segurança. Os alarmes aéreos tocam com frequência. Mas quase sempre, nada acontece. E as pessoas aprendem a conviver com isso. Ignoram o som. Continuam o café. Continuam o caminho. Continuam vivendo. Nas ruas, o movimento cresce. Trens passam. Lojas abrem. Funcionários chegam aos escritórios. Crianças atravessam pontes. Professores organizam salas. Tudo está acontecendo, ao mesmo tempo. E nada indica que, em poucos minutos, tudo isso deixará de existir. Hiroshima não era uma cidade qualquer. Por trás daquela rotina aparentemente tranquila, existia guerra. O Japão, em agosto de 1945, já estava à beira do colapso. Meses de bombardeios devastaram cidades inteiras. Tóquio queimava. Osaka estava destruída. A infraestrutura do país estava sendo lentamente esmagada. Mas Hiroshima ainda permanecia de pé. E isso não era um detalhe, era um fator estratégico. Fontes históricas indicam que Hiroshima era um importante centro militar e logístico do Império Japonês. Ali estavam quartéis, centros de comando, depósitos e rotas essenciais para o deslocamento de tropas. Estrategicamente, isso significava uma coisa: Hiroshima não era apenas uma cidade. Era um alvo. Mas no solo, ninguém pensava assim. Para os moradores, Hiroshima não era um ponto militar. Era casa. Era escola. Era trabalho. Era vida. Esse é o paradoxo da guerra moderna. Enquanto generais olham mapas, civis vivem rotinas. E essas duas realidades raramente se encontram, até ser tarde demais. O sistema de defesa aérea ainda funcionava. Sirenes tocavam. Observadores monitoravam o céu. Mas havia um problema. Os alertas eram frequentes demais. A maioria deles, falsos. A doutrina militar demonstra que quando um alerta se repete sem consequência real, ele perde sua eficácia.
as pessoas param de reagir, param de correr, param de se esconder e começam a ignorar. Foi exatamente isso que aconteceu em Hiroshima. Naquela manhã, aeronaves americanas de reconhecimento já haviam sido detectadas. O alarme soou. Mas não houve pânico. Nenhuma correria em massa. Nenhum colapso nas ruas. Porque aquilo já tinha acontecido antes. E nada tinha acontecido depois. Então as pessoas seguiram. As crianças continuaram indo para a escola. Os trabalhadores seguiram para seus postos. As lojas permaneceram abertas. A cidade continuou funcionando. Normalmente. Logisticamente, era uma cidade ativa. Psicologicamente, uma cidade vulnerável. E enquanto Hiroshima seguia seu ritmo, no céu, a guerra já estava decidida. Enquanto Hiroshima seguia sua rotina, a guerra já estava no céu. Na madrugada de 6 de agosto de 1945, em uma ilha no Pacífico chamada Tininha, uma operação silenciosa estava em andamento. Não era um bombardeio comum, não era mais uma missão entre tantas. Era algo completamente diferente. O bombardeiro B-29, chamado Enola Gay, aguardava na pista. A aeronave havia sido modificada especificamente para aquela missão. Seu objetivo não era lançar várias bombas, mas apenas uma única arma. Estrategicamente, isso significava concentração máxima de poder em um único ponto. A bordo, a tripulação conhecia os procedimentos, mas poucos compreendiam totalmente o que aquela bomba realmente representava. Fontes históricas indicam que o artefato, apelidado de Little Boy, utilizava um mecanismo nuclear baseado na fissão do urânio. Uma reação em cadeia, rápida, incontrolável, irreversível. A doutrina militar demonstra que aquela era uma nova categoria de arma. Não era apenas explosiva. Era existencial. Antes da decolagem, o procedimento era claro. Tudo precisava funcionar perfeitamente. Não havia margem para erro. Não havia segunda tentativa. A bomba foi armada parcialmente antes do voo e finalizada já no ar. Esse detalhe revela algo crítico. Até mesmo quem a transportava temia seu funcionamento. Ao lado do Enola Gay, outras aeronaves acompanham a missão. Uma para observação, outra para registro. Porque aquilo não era apenas um ataque. Era um experimento em escala real. Enquanto isso, Hiroshima dormia. Ou acordava. Ou simplesmente vivia. Sem saber. Horas depois, o avião já se aproximava do Japão. O céu estava limpo. Visibilidade perfeita. Condições ideais. Logisticamente, era o cenário exato planejado. Nenhuma interferência. Nenhuma defesa aérea significativa. Nenhuma resistência. O alvo estava vulnerável. Dentro da aeronave, os últimos procedimentos são executados. A bomba é preparada para lançamento. Cada movimento é técnico, preciso, controlado. Mas há algo que não pode ser controlado. O que vai acontecer depois? Às 8h09 da manhã, Hiroshima já está abaixo deles. A cidade continua funcionando. As pessoas continuam caminhando. As crianças continuam indo para a escola. Nada mudou. Ainda. Às 8h15, o bombardeiro atinge a posição ideal. A escotilha se abre. E naquele instante, o destino da cidade já não pertence mais a ela. Às 8h15 da manhã, o mundo mudou em um instante. Sem aviso, sem transição, sem tempo para entender. Tudo ainda está normal. Até aqui, um clarão. Não é uma explosão comum, não é fogo. É luz. Uma luz tão intensa que muitos descreveriam como um segundo sol. Em uma fração de segundo, sombras são queimadas nas paredes. Corpos são iluminados. E então, apagados. O tempo parece parar, mas não para.
Porque logo depois da luz, vem o calor. Uma onda térmica atravessa a cidade. A pele exposta começa a queimar instantaneamente. Roupas pegam fogo. Madeira incendeia. Tudo que pode arder, arde. E então, vem a pressão. O ar se transforma em uma força invisível e brutal. Uma onda de choque atravessa Hiroshima a velocidades absurdas. Casas são esmagadas. Vidros explodem. Estruturas colapsam. Pessoas são arremessadas como se não tivessem peso. O som chega depois. Um estrondo profundo. Violento. Inescapável. E quando ele chega, já é tarde demais. O centro da explosão atinge temperaturas extremas. Milhares de graus. O suficiente para vaporizar materiais. Para carbonizar corpos. Para apagar vidas em um único instante. No ponto exato da detonação, simplesmente não há sobrevivência. Ao redor, há sofrimento. Em segundos, Hiroshima deixa de ser uma cidade e se torna um evento. O que aconteceu em Hiroshima não foi apenas uma explosão. Foi a sobreposição de forças físicas extremas atuando ao mesmo tempo. Para entender isso, é preciso dividir o evento em partes. A primeira foi a bola de fogo. No instante da detonação, uma esfera de energia se forma no ar. Seu núcleo atinge temperaturas superiores a 1 milhão de graus Celsius. Em menos de um segundo, essa esfera se expande rapidamente. Tudo próximo ao centro da explosão é simplesmente consumido. Não queimado, não destruído, consumido. A algumas centenas de metros, as temperaturas ainda ultrapassam 3.000 graus. Suficiente para derreter telhas, incendiar madeira instantaneamente e carbonizar corpos humanos em frações de segundo. Mas o calor não veio sozinho. Logo depois veio a onda térmica. Radiação de calor se espalhando em todas as direções. Em menos de um segundo, essa energia atinge a superfície da cidade. Pessoas expostas têm a pele queimada imediatamente. Tecidos inflamam. Sombras são literalmente impressas em paredes, onde corpos bloquearam a luz por um instante. Esse é um dos registros mais perturbadores da explosão. A ausência de alguém, marcada como presença. O corpo humano simplesmente não foi feito para resistir a isso. E ainda assim, esse não era o fim. Porque havia algo invisível, algo silencioso. Algo que continuava matando depois que tudo parecia ter acabado. A radiação. Diferente de uma bomba convencional, a arma nuclear não termina sua ação na explosão. Ela continua. Penetra o corpo humano. Afeta células. Destrói tecidos internos. Compromete a medula óssea. Interrompe a capacidade do organismo de sobreviver. Pessoas que estavam de pé, que conseguiam andar, que pareciam vivas, começam a morrer lentamente, horas depois, dias depois. Sem entender por quê. Esse é o verdadeiro diferencial da arma atômica. Ela não apenas destrói no instante, ela prolonga a destruição no tempo. Estrategicamente, isso representa a forma mais eficiente de devastação total. Logisticamente, é a compressão máxima de energia destrutiva em um único evento. Mas na prática, significa algo muito mais simples. Depois da luz, depois do calor, depois do impacto, veio o silêncio. Não um silêncio de paz, mas um silêncio de ruptura.
como se o mundo tivesse sido interrompido. E então vieram os sons. Gritos, chamados, pedidos de ajuda. Mas ninguém sabia quem ajudar primeiro, porque todos precisavam de ajuda. Nas ruas, as pessoas começaram a se levantar, ou tentar. Algumas caminhavam lentamente, outras rastejavam. Muitas nem conseguiam se mover. Roupas haviam sido arrancadas pela explosão, ou consumidas pelo fogo. Pele queimada pendia dos braços. Corpos estavam cobertos de fuligem. E ainda assim, essas pessoas caminhavam, sem direção, sem entender, sem saber para onde ir. Fontes históricas descrevem sobreviventes andando em silêncio, com os braços estendidos à frente do corpo. Não por escolha, mas porque a pele queimada não suportava o contato. Esse detalhe se repetiu tantas vezes que virou uma imagem coletiva do desastre. As ruas de Hiroshima deixaram de ser ruas e se tornaram caminhos de fuga. Mas fuga para onde? A cidade estava em chamas. Incêndios se espalhavam rapidamente. Casa após casa, rua após rua. O ar estava quente, pesado, quase impossível de respirar. Muitos correram em direção aos rios. Era uma reação instintiva. Água significava sobrevivência. Mas ao chegar lá, o cenário era outro. Corpos acumulados nas margens. Pessoas entrando na água e não saindo. Outras, já sem forças, caindo antes mesmo de alcançar. O desespero no mar organizado era caótico, era individual. Porque ninguém no mundo tinha visto algo assim antes. A guerra sempre teve mortos, sempre teve destruição. Mas aquilo era diferente. Era absoluto. Depois do fogo, depois da destruição, veio algo que ninguém podia ver. E justamente por isso, era ainda mais assustador. A radiação. Ela não fazia barulho, não tinha cheiro, não tinha forma, mas estava lá, no ar, no solo, nos corpos. As pessoas que sobreviveram ao impacto inicial começaram a apresentar sintomas. No começo, pareciam leves: cansaço, náusea, tontura. Mas rapidamente se tornavam algo pior, muito pior. Fontes históricas indicam que a radiação ionizante afetava diretamente o interior do corpo humano. Não era um ferimento externo, era um ataque interno, silencioso, progressivo. As células começavam a morrer. A medula óssea era comprometida. O sistema imunológico entrava em colapso. E então, os sinais apareciam: queda de cabelo, sangramentos espontâneos, febre alta, fraqueza extrema. Pessoas que haviam sobrevivido à explosão começavam a morrer dias depois, sem entender, sem tratamento, sem chance real de recuperação. Esse era o aspecto mais cruel da arma. Ela criava uma falsa sensação de sobrevivência, mas era temporária. Estrategicamente, isso significava que a destruição não se limitava ao momento do impacto. Ela se estendia no tempo. Continuava, silenciosamente. E havia ainda outro fenômeno: a chamada chuva negra. Após a explosão, partículas radioativas se misturaram com poeira, fuligem e vapor de água, e caíram sobre a cidade, como uma chuva escura, contaminando ainda mais o ambiente. Pessoas que já estavam feridas
bebiam aquela água, sem saber. Outras eram atingidas diretamente, sem entender. A guerra havia mudado. Não era mais apenas sobre destruir estruturas. Era sobre comprometer o próprio ambiente, transformar o espaço em algo hostil à vida. E isso criava um novo tipo de medo. Um medo que não podia ser visto, nem evitado, nem compreendido completamente naquele momento. Em Hiroshima, mesmo depois do silêncio, mesmo depois do fogo apagar, a morte ainda estava presente. Invisível, paciente, inevitável. Depois do clarão, depois do fogo, depois da morte, restou o que ninguém estava preparado para ver. Uma cidade que já não existia. Hiroshima não estava danificada. Hiroshima estava apagada. Grande parte das estruturas havia desaparecido. O que ainda estava de pé estava vazio, queimado, quebrado, irreconhecível. Fontes históricas indicam que uma área de vários quilômetros foi completamente devastada. Mas o impacto não era apenas físico, era psicológico, era coletivo, era humano. No meio de toda essa destruição, existe uma história que parece impossível. A história de Tsutomu Yamaguchi, engenheiro, funcionário da Mitsubishi. Um homem comum, como tantos outros, em Hiroshima naquele dia. Ele estava na cidade a trabalho. E naquela manhã, às 8h15, ele viu o clarão. Foi lançado ao chão pela explosão. Queimado, ferido, mas vivo. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. Nos dias seguintes, mesmo ferido, ele fez algo ainda mais inacreditável. Voltou para casa. Nagasaki. Outra cidade. Outro lugar. Outro dia. Mas a mesma guerra. Em 9 de agosto de 1945, apenas 3 dias depois. E então, aconteceu de novo. Outro clarão. Outra explosão. Outra onda de destruição. Nagasaki havia sido atingida. E pela segunda vez, ele estava lá. Sobreviveu novamente. 2 explosões nucleares. 2 epicentros de destruição. 2 momentos que definiram a história humana. E um homem, presente em ambos. Fontes históricas indicam que cerca de algumas centenas de pessoas podem ter estado nas 2 cidades durante os ataques. Mas Yamaguchi foi oficialmente reconhecido pelo governo japonês como sobrevivente de ambos os bombardeios. Sua existência não é apenas um fato histórico. É um símbolo. Um lembrete vivo de até onde a destruição pode chegar e até onde a resistência humana pode ir. Ele viveu por décadas após a guerra, carregando não apenas as cicatrizes físicas, mas a memória de 2 fins do mundo. E talvez essa seja a forma mais poderosa de encerrar essa história. Porque Hiroshima não começa com a explosão. Começa com pessoas. E não termina com a destruição. Continua naqueles que sobreviveram. E naquilo que nunca mais pode ser esquecido.